Então, é a dinastia Han que vai ser responsável por fazer uma grande mudança na vida da China, né? Dos chineses e na vida de como a gente conhece a China. É durante essa dinastia que a gente vai ter a abertura de rotas de comércio. Uma das principais rotas de comércio, então, vai ser a chamada Rota da Seda. O que é a seda? A seda ela é um tecido que ela é produzida a partir de um inseto, então, que ele é nativo da China, que é o bicho da seda. E esse bicho da seda, ele se alimenta de amoreiras, que é uma fruta, uma planta, né, que é uma planta frutífera, que é encontrada na China. Então, cada casulo que vocês estão vendo aqui pode produzir de 400 a 1.000 metros de fio de seda. E depois ele passa por alguns processos para se tornar tecido. Esse bichinho feio aqui, então, é o bicho da seda. Ele vai ser importante, pois com eles, né, com esse fio que esse bichinho produz, eles confeccionavam capas, vestimentas, porque a seda vai ser algo muito raro, vocês vão entender, tá? Com a expansão, então, a seda vai se tornar um produto muito valioso para a China, tá? Porque ela vai ser um dos únicos países que tem. Então, tudo que envolvia o bicho da seda, a produção da seda, era secreto. Quem vendesse os ovos daquele bichinho ali nojentinho ou as sementes das amoreiras para fora do território chinês poderia ser condenado à morte, porque a produção de seda era algo que só a China fazia. Então esse tecido ele passa a ser comercializado já no século II a.C., dá 200 e 100 e alguma coisinha. E ele vai ser levado para além, assim, ele chega na Europa, ele vai ser trocado, por exemplo, por cavalos, que não eram animais que existiam muito em grande quantidade na Ásia. Então, o que a China não tinha, ela trocava. Então, pedras preciosas, perfumes, e começaram a fazer trocas. Só que chega ali no século VI, depois de Cristo, o segredo já da fabricação vai ser revelado para outros povos, né? Mas eles conseguem manter esse segredo por mais ou menos uns 700 anos, até um pouquinho mais. E depois disso, outros povos começam também a fabricar. Então, Japão, Índia, Coreia, vai também passar a produzir, tá? E antes disso, quando havia essas trocas, vai ser muito importante porque a China vai criar um intercâmbio, ou seja, vai fazer bastante trocas com outros países. Os chineses vão ter contato com outros materiais também. Então, aqui a gente tem as rotas que existiam, tá? Daí eu falei para vocês sobre a escrita chinesa, que era feita por ideogramas. Então, a civilização chinesa vai ser uma das primeiras a desenvolver um sistema próprio de escrita. Eles eram feitos por ideogramas, que são esses desenhos aqui. E os mais antigos pertencem à dinastia Shang. Então, foi durante esse período que essa escrita foi inventada. Então, tem mais de 3.000 anos. Então, eles utilizavam no início ossos e cascos de tartarugas para escrever em cima. E mais tarde, eles passaram a produzir os textos em pedaços de madeiras e tiras de bambu amarradas umas nas outras. A seda também era utilizada em alguns momentos para ser utilizada como papel, né, que não tinha naquele período. Mas como ela era muito cara, não valia a pena, então só documentos ou pinturas muito importantes eram feitas ali. Ideogramas, então, nada mais do que são esses desenhos aqui, tá? Que depois desse aqui passaram para esse aqui, né? Eles foram mudando ao longo do tempo e a escrita chinesa, então, continua sendo feita por ideogramas até os dias atuais. Mas as invenções chinesas, então, a China foi o responsável por inventar o papel. Então, eles pegavam folhas de tecido, amassavam, depois eles colocavam em uma mistura com água e depois eles colocavam em uma placa de madeira. E assim eles começaram a produzir um tipo de papel, tá? Então, o primeiro papel da história vai ser, então, produzido pelos chineses, que depois passam a comercializar com o mundo todo. Outra invenção chinesa, a pólvora, tá? A partir de misturas químicas, eles inventaram, então, a pólvora, que é esse pozinho aqui, que junto com a faísca, ela dá explosão.
Então ela pode ser tanto ela foi usada no início para fogos de artifício, como para armas de fogo. Então ela é usada até hoje, é uma mistura química, então, que ela dá explosão. Então se você tem uma bala, enfim, com a explosão ela cria velocidade, com isso você consegue atingir o seu alvo. E aqui nos fogos de artifício era só jogada ao alto para ficar colorida. Outra invenção chinesa, então, que a gente conhece até hoje, é a bússola. Então hoje a gente só consegue ter GPS, essas coisas, com a primeira invenção chinesa, que foi a bússola, que era feito com magneto. Então aqui a gente vai ter uma colher, né? Uma colher não, né? Um material que lembra uma colher. E esse aqui, ele sempre com a questão do magnetismo da Terra, ele vai puxar então sempre para uma direção, que é o norte. Então você consegue estabelecer a partir disso as outras direções, né? Se você tem um norte, você entende que do outro lado é o sul, do lado direito o leste e do lado esquerdo o oeste. E daí você consegue estabelecer as dimensões da Terra. Essas são algumas das invenções chinesas. Por exemplo, o macarrão foi inventado pelos chineses e tantas outras coisas também foram inventadas pelos chineses. Sobre a China é isso, né? Falei de uma maneira mais resumida nessas 3 aulas, porque tem bastante coisa sobre a China, mas a gente vê eles de uma maneira mais resumidinha mesmo, tá, gente? Beijo, se cuidem, tô com saudade de vocês e fiquem em casa.